O plano do Daniel Vorcaro não deu certo, mas mesmo assim tinha gente que não dormiu bem naquele dia que foi publicado que ele fez uma delação. E eu vou te explicar. O André Mendonça foi muito claro que ele não aceitaria delação que fosse seletiva, delação que protegesse algumas autoridades e entregasse apenas os menores no esquema. E foi exatamente isso que o Daniel Vorcaro tentou fazer. Mas, como eu disse, não deu certo. Só serviu para mostrar quem realmente está preocupado com essa delação. Eu vou te falar. Vamos lá. Primeiro, quero te mostrar isso aqui. Mendonça diz aliados ver delação seletiva de Vorcaro. A delação que o Vorcaro tentou entregar essa semana, que foi rejeitada, e foi rejeitada realmente porque ela estava protegendo algumas autoridades. Se inscreva então essa canal. delação, ele entregou apenas algumas pessoas ali e não respondeu as principais perguntas. Não respondeu o que era que o Moraes ficou de bloquear, por que o Moraes viajava no jatinho dele e várias outras informações que não foram relatadas, né? Aí o Mendonça ainda tem baixa expectativa sobre delação premiada de Vorcaro. O que o Mendonça está falando? Olha, se o Vorcaro não entregar tudo, ele não vai ter o benefício da delação, ou seja, ele vai passar o resto da vida preso. Dito isso, quem é que ficou mais preocupado? Justamente no dia que a delação foi, que a imprensa publicou que ele havia entregado uma delação. Vamos olhar aqui quem ficou preocupado? Ministro do TSE, aliado de Moraes, se reúne com o advogado de Vorcaro e ouve sobre delação. Veja a foto. Floriano Marcos admite o encontro e diz ter ouvido Juca sobre a entrega da delação, mas que conversa sobre o tema foi superficial e não fez perguntas. Advogado de Vorcaro diz que é uma leviandade achar que ele e o ministro trataram sobre delação. Olha que curioso. Presta atenção. No dia que a delação sai, Moraes parece que estava ansioso para saber o que tinha nessa delação. Ele estava muito curioso, porque ele é um amigo do Vorcaro. O Vorcaro pagou 80 milhões para ficar amigo do Alexandre de Moraes, como vocês sabem. E aí a gente tem essa informação aqui que um dos ministros do TSE, que é o mais próximo do Alexandre de Moraes, correu para ter informações do que tinha na delação. O advogado de Daniel Vorcaro, o Juca, apresentou à Polícia Federal a proposta de delação do seu cliente. E na manhã seguinte, se encontrou com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Floriano Marques. Mas sabe o que é mais curioso nessa história? Floriano é um dos principais aliados do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Estadão flagrou o encontro dos dois na manhã desta quarta-feira num famoso hotel aqui em Brasília e também conversou com o ministro, que admitiu ter conversado sim sobre delação. Mas, segundo o ministro, foi uma conversa superficial e ele não fez nenhum tipo de pergunta. Uma das principais dúvidas que pairam sobre a delação de Vorcaro é quais informações adicionais ele apresentará à Polícia Federal que não estão expostas ali no seu celular, que já foi completamente devassado pelos investigadores. Existe uma expectativa enorme de que ele esclareça, forneça mais detalhes sobre qual é a relação dele com os ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes, cuja esposa, Viviane Barça de Moraes, assinou um contrato milionário com o Master. É por esses motivos que o encontro de Juca, advogado de Vorcaro, com um grande aliado do ministro, Alexandre de Moraes, levanta dúvidas. O que foi tratado e qual que é o teor dessa conversa. Para entender por completo... Então é curioso como que no dia que a delação é publicada, um juiz do TSE, próximo a Moraes, corre para sentar e conversar com o advogado do Vorcaro, para saber se, olha, conseguiu bloquear lá as informações do Moraes, conseguiu bloquear, porque essa é a informação que o Brasil quer saber, o que o Moraes ficou de bloquear para o Vorcaro. Então o Vorcaro está achando que vai enganar o André Mendonça e não vai. O André Mendonça não vai aceitar uma delação que não tenha tudo. Aí, hoje acontece uma busca e apreensão, aliás, 10 buscas e apreensões. É uma mensagem que o André Mendonça está falando, olha, eu tenho informações, eu tenho provas, se você não falar o que a gente já sabe, se você não falar mais do que a gente sabe, não vai ter benefício de delação. Aí hoje foi primo do Vorcaro, que tentou fugir com um carrinho de golfe em janeiro, o Ciro Nogueira, senador, que supostamente estaria recebendo mesada, é o André Mendonça falando, olha, para de achar que nós somos bobos, ou você entrega tudo e fala tudo, ou você não vai ter nenhum benefício da delação, e como você sabe, com o montante que você roubou, é o resto da vida na cadeia. Eu tô achando ótimo esse povo subestimar. Esse pessoal tá subestimando o André Mendonça.
O André Mendonça já teve acesso, a Polícia Federal teve acesso a algumas informações, os outros celulares estão sendo desbloqueados. Então não adianta achar que vai conseguir se safar dessa sem falar exatamente qual era o relacionamento com o Dias Toffoli, com o Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes, com o Paulo Gonet, com o diretor da Polícia Federal. Por que o diretor da Polícia Federal estava tomando uísque com o Vorcaro em Londres? Por que ele estava pagando viagem para o diretor da Polícia Federal? Não haverá delação sem essas informações. E o André Mendonça já deixou isso muito claro.